Cultural Escola de Línguas Millennium. Proton Editora. Olá, telespectadores. Como disse o Dr. Kepp na semana passada, um ser humano que esteja mais consciente da sua patologia, o que a população vulgarmente chama da sua loucura. E esse ser humano, então, mais consciente, ele agiria de uma forma menos egocêntrica, menos egoísta, com menos inveja, teria um certo controle sobre as suas forças destrutivas e agressivas e iria aprender, então, a compartilhar dessa maravilhosa criação que nos foi aquinhoada, nossa natureza que nós próprios estamos destruindo. Como trabalhar para essa conscientização? Como entender a cabeça do ser humano? Por que muitas vezes vocês fazem uma campanha, trabalham para explicar que o lixo tem que ser reciclado, que o ser humano não pode atacar a natureza, não pode destruir as plantas, os animais, que está poluindo, ajudando a poluir o planeta, consumindo demais, inclusive coisas que vão fazer mal à sua própria saúde, drogas, cigarro, comidas não saudáveis? Por que o ser humano age dessa maneira tão destrutiva, tão doente? E se nós não aprendermos a tratar disso de uma maneira até maciça de toda a sociedade, nós não vamos assistir um futuro muito longo para as futuras gerações. Nossa sede da Stop, que fica em São Paulo, na Avenida Rebouças, 3819, fica atrás do Shopping Center Eldorado. O nosso telefone, o código de São Paulo, de área, é código 11. E o telefone é 30 32 36 16. O nosso site é www.stop.org.br. Você pode fazer muito para mudar. Agora, precisa primeiro verificar que no nosso interior nós não queremos uma mudança para melhor. Nós que não fazemos nada para ajudar a parar a destruição do mundo, nós estamos nessa omissão contribuindo para que ele se destrua mais rapidamente. Estamos ajudando a destruí-lo, né, Dr. Kepp? Então é por isso, né, que é importante essa ciência, a ciência da psicopatologia. Quer dizer, a ciência que visa o conhecimento da doença do ser humano. Porque se a sociedade está sendo destruída, se o próprio ser humano perece tão cedo, tem tantas doenças, é porque ele age de um modo a ficar doente e de um modo a destruir a sociedade. Então, por que é que isso existe, né? Nós sabemos que, na maior parte, os pais têm medo até de falar para os filhos os erros que eles têm. Os professores não querem falar para os alunos. Quer dizer, as pessoas que têm obrigação de direcionar, de dirigir as outras, têm medo de mostrar os erros. E a única coisa importante para o ser humano é ele perceber os erros que ele tem. É por isso que no cristianismo, né, existe aquela questão da confissão, que a pessoa confessa os males que ela cometeu, os pecados, como eles chamam. Então, o mais importante para o ser humano é ver os males que ele tem, porque o bem existe por si, o mal é que atrapalha a vida dele. Então, veja aí uma sentença que eu coloquei. Ver os erros e aceitar o bem, que a única maneira do ser humano evitar, vamos dizer, ter piores males, ter uma vida melhor, é ver os erros que ele comete. Agora, eu gostaria de mostrar na vida social o que está acontecendo. Veja aí um cartaz que eu fiz. Aí, os povos do primeiro mundo, veja bem, eles têm 25% de gastos pessoais e 25% de lucro geral. E 50% do que o país produz, do que o país consegue ter, vai para o governo. Então, notem que o país geralmente fica com todo o lucro que ele consegue promover. Agora, notem a situação nossa no Brasil,
nos países do, vamos dizer, terceiro mundo, né? O terceiro mundo é que sustenta o primeiro, né? O senhor sabe disso. Então foi feita uma técnica para endividar o terceiro mundo para ter matéria-prima quase de graça. Então essa questão da dívida que o terceiro mundo tem, o Brasil, né? É uma técnica para pegar a matéria-prima. Então, o Brasil, ela manda para o exterior 100 milhões de dólares por dia. Então é impossível, né? O povo, no terceiro mundo, ter uma vida melhor, porque praticamente trabalha para o primeiro. Então veja novamente o cartaz ali. Aí, o Brasil, né? O dinheiro que vai para o exterior está lá embaixo, aí, dívida externa. É 50% do que o Brasil produz. E o restante, quer dizer, 50% é que vai de imposto para o governo, em vez, do outro lado, o governo receber 50% do primeiro mundo. Aí veja do outro lado, na outra, isso, que lá o primeiro mundo recebe 50% do que o país produz em forma de impostos, né? E aqui metade do que o Brasil produz vai para o exterior. Então veja, imposto para o governo só 25% lá em cima e 25% para o povo, que é uma questão muito irrisória. Eu estou mostrando isso porque a parte econômica social é uma parte fundamental. Então, se não for mudada essa estrutura assim de exploração, de especulação, essa cultura praticamente que veio do Keynes, né? O Keynes acha que o país tem que ter bastante dinheiro, mas dinheiro guardado. O PIB de cada país é medido, né? Quando fala, por exemplo, país sem risco, é que tem muito dinheiro guardado. Então o PIB é medido pela quantidade de dinheiro que guarda nos bancos. Então guardar dinheiro, não usar como se faz atualmente, é não fazer mais escolas, cultura, monumentos, estradas, não fazer mais as coisas mais importantes, fornecer para o povo, inclusive o progresso científico, em vez de carros poluindo, em vez de aviões poluindo, foguetes poluindo, em vez de máquinas poluindo, o mundo já poderia ter uma energia livre, como o Tesla. Ele criou nos Estados Unidos a energia livre. O Tesla era um físico que veio da Europa, né? Ele praticamente veio da Hungria para a Viena, para a Áustria, e desenvolveu os trabalhos dele com aquele Edison, lá nos Estados Unidos. E a maior parte das invenções que ele tem, praticamente, estão enfurnadas. Não deixa o mundo, o pessoal que está no poder econômico social, não deixa o mundo usar essa energia livre que não vai poluir nem uma grama de ar, ou de mares, ou de terra mesmo. Então o que acontece? Veja lá, o novo cartaz. Eu pus lá, o que é fundamental? Serão as riquezas materiais, quer dizer, a riqueza dos economistas, mercadores, bancos, serão, em segundo lugar, os prazeres sensoriais, né? O pessoal epicurista, as personalidades infantis, né? Que vivem só no prazer. Viajando, comendo, né? Se divertindo, having fun. Em terceiro lugar, o sensorialismo oral, né? Os indivíduos que falam muito, glutões, logorreicos, né? Como fala dessas pessoas, ou a nossa ideia teológica. Em quarto lugar, a aceitação da fé, né? Da espiritualidade, da filosofia correta de vida, das artes, da experimentação. A verdadeira ciência, né? Então notem que não é praticamente a matemática, como se tem apregoado até hoje, é que é a base para a ciência. A base, não só da ciência, como a base para a civilização. Veja bem o que eu vou falar agora. Eu coloquei no meu livro de sociopatologia.
que a base da civilização são as artes, que, por exemplo, se o mundo não tivesse arte, não tivesse música, pintura, escultura, arquitetura, etc., o mundo seria algo terrível, né? Quem que viveria no mundo sem a música, por exemplo? Mesmo que seja uma música estereofônica e estridente, meio desagradável, pelo menos existe música para o mundo. Então, o que eu quero dizer com isso é que sem as artes, o mundo seria insuportável para viver. De maneira que é fundamental, né, que haja uma modificação na maneira de ver tal realidade. Então, veja bem, o último cartaz que eu pus nesse segmento, que o único valor do ser humano é o bem que ele faz. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é que o ser humano vive fazendo o bem, não vive. O ser humano vive fazendo o mal. Se ele trabalha numa companhia que tira o lucro só para a companhia, ele está fazendo o mal. Se ele trabalha numa fábrica de armas, pior ainda. Se ele trabalha para fazer cigarro ou droga, muito pior. Remédio. Então, o ser humano trabalha de uma forma egocêntrica para o bem dele. Então, tem que haver uma mudança geral, porque trabalhando para o próprio bem, a pessoa nem faz o bem dela. Ela, se não trabalhar para o bem geral, para ser assim, trazer benefícios para a sociedade, ela nem é benéfica para a sociedade e nem benéfica para ela própria. Voltamos dentro de instantes para darmos continuidade ao programa de hoje. Até já! Apoio Cultural, Escola de Línguas Millennium. Odontologia Psicossomática Trilógica. Este livro tem a finalidade de analisar o motivo pelo qual a espiritualidade foi colocada em plano secundário dentro da existência do ser humano. A humanidade está rebaixada a um plano inferior, sensorial e materialista, necessitando urgentemente retornar ao seu nível normal, onde a vida psíquica tem a total predominância. Leia Teologia Trilógica Científica, de Norberto Keppe, e participe dessa enorme mudança interior e exterior que já teve início na Terra com os indivíduos mais realistas. Você sabia que São Paulo tem a única escola de línguas psicoterapêutica do mundo? O aprendizado é feito através de literatura terapêutica especializada, o que melhora a sua saúde, baseado no extraordinário método científico de Norberto Keppe. Os professores são nativos de várias nações do mundo e todos são especializados no método psicoterapêutico, aplicado só na Escola de Línguas Millennium. Learning about yourself and life in different languages. Man, what could be cooler than that? Então, o Dr. Keppe estava explicando no segmento anterior essa questão do ser humano agir de maneira egoísta e ele organizar toda a economia nesse sentido. Então, o que a economia e o marketing fazem? Eles se aproveitam das pesquisas, inclusive da psicologia, para entender como que funciona a patologia do ser humano. Quais são os pontos fracos do ser humano? O que leva o ser humano a gastar mais dinheiro, por exemplo? O que ele gosta mais de comprar e consumir, porque isso é uma forma de doença.
Então eles verificam que tudo aquilo que satisfaz a inveja do ser humano, as suas vaidades pessoais, por exemplo, moda, cosméticos, carros novos, ostentação, consumo de comida em excesso e sem falar, né, em bebida, em cigarro, medicamentos, drogas, enfim, vocês vão poder notar que cada filme que vocês assistem, cada revista que vocês abrem para ler, cada shopping center que vocês frequentam, eles usam de um apelo psicológico para a sua patologia, para que você consuma, você gaste o seu dinheiro em seu prejuízo e prejuízo do planeta. E, no final das contas, aqueles que lucram com isso economicamente estão invertidos também. Não somos só nós que estamos invertidos quando nós vemos vantagem em colocar esses fatores sensoriais de aparência ou mesmo autodestrutivos como a coisa mais importante da nossa vida. Isso é um suicídio. Mas também são suicidas aqueles que promovem e organizam uma economia e uma sociedade desta forma, porque não haverá muito futuro para ninguém. E esse consumismo acaba por consumir a sociedade em si mesma e o poder aquisitivo do povo. Por isso que a nova ordem mundial chegou num beco sem saída. E hoje já temos preocupações colossais, como, por exemplo, com o que eles chamam do grande bem da atualidade, que está se tornando cada vez mais escasso, que é a água, ou o ouro azul, alguns chamam, que cada vez mais se torna um bem raro. E até se pode dizer que brevemente vai haver muito problema, muito atrito e muita briga em relação a isso, e que já começou. Nós temos, por exemplo, o Riccardo Petrella, que trabalha no Comitê Italiano, no Parlamento Europeu, cuidando justamente dessas águas. E o Alex Frascari fez uma entrevista com o Riccardo e eu gostaria que vocês assistissem ao que ele fala. Notre société est fondée sur le principe que l'appropriation privée des biens et des services nécessaires au bien-être est le principe fondateur. Et que donc tout doit être conditionné à la maximisation du bien-être individuel. Ce n'est pas la maximisation du bien-être collectif. Et ce n'est pas la possession ou l'usage en commun des biens et des services essentiels à la vie et au vivre ensemble. Dans notre société dit que j'ai le droit de m'approprier à titre privé des biens et des services du monde pour maximiser mon utilité individuelle. Et pour cela, nous sommes tous en compétition les uns les autres. Et ça, alors, la nature, même les êtres humains ont été considérés des ressources humaines. Nous ne sommes plus des personnes humaines, nous sommes des ressources humaines, comme une route, comme les minéraux, comme les forêts, comme l'eau, comme l'air. Les êtres humains qui dominent ont une vision de la vie qui est fondée sur l'acceptation que le droit à la vie n'appartient pas à tout le monde et que l'accès à la vie doit être mérité et que ce mérite se mesure par la capacité d'être en compétition, en rivalité sur le marché des biens et des services. Et si toi, tu n'arrives pas parce que tu es moins fort, moins calé, moins compétent, moins riche que l'autre, eh bien c'est ta faute parce que tu n'as pas été capable de te donner les moyens de vivre. Et c'est pour cela que toute la logique actuelle est de dire nous devons être compétitifs pour la survie parce qu'il n'y a aucune sécurité du droit à la vie parce que personne, disent les dominants, disent les plus forts, personne n'a le droit à la vie. Il faut mériter. Et alors la nature, les biens, devient uniquement instrument pour satisfaire les besoins de personnes qui peuvent rémunérer ceux qui créent les biens et les services indispensables à la vie. C'est un problème de choix de société et donc de conception philosophique, éthique, morale et socioculturelle. Então, eu gostaria de falar como
essa criatura, né, ele é italiano, falou em francês, e ele traz exatamente os nossos princípios, as nossas ideias. Quais são, né? Que o mundo não dá mais importância às realizações, não dá mais importância ao que é comum para todos. O mundo não quer mais, quer dizer, o ser humano, né, não quer mais trabalhar em prol da humanidade. O ser humano quer trabalhar só para ele, só ele tirar vantagem. É o que nós chamamos de egoísmo, egocentrismo. E o mal maior da vida social é esse. Mas não porque o ser humano só seja assim, mas a própria estrutura social, a própria composição social é organizada para tirar lucro só para alguns. Então, por exemplo, vendo um país como a Suécia, que nós conhecemos bem, são 7 famílias, agora 5, que tem toda a riqueza da Suécia. A Finlândia eram 5, deve ser menos agora. E os Estados Unidos deve ser umas 200 famílias, mais ou menos atualmente, que tem todo o lucro do país. Então, o que acontece? O poder econômico cometeu esse grave erro de conceder para os indivíduos privilegiados, né, que só pensam na parte econômica, de carregar todo o lucro, todo o bem para eles. E o resto da humanidade ficar na miséria, como se o mundo fosse criado só para esses felizardos, né? Então, vejam uma sentença que eu pus aí, o que eu quero falar sobre ela. O bem aparece claramente, mas o mal é encoberto. Então, note que a pessoa que realiza o bem é como uma lâmpada, né, que se coloca lá em cima e ela ilumina a todos os outros. A pessoa que é boa, que quer fazer o bem, ela é franca, ela é aberta, ela fala o que deve falar. E as pessoas que querem fazer o mal, inclusive as sociedades secretas que querem pegar tudo para eles, então tem que esconder as intenções para poderem sobreviver. Agora, essa ideia vem por causa da inversão também na física. A física foi construída por Newton, né? Isaac Newton, na Inglaterra. E o Isaac Newton colocou todo o valor da energética no elemento exterior. Então veja esse cartaz que está aí. O impulso viria do exterior para Isaac Newton, para o Einstein, para todos os pensadores da física. E da nossa parte, veja novamente o cartaz, nós dizemos que o movimento é interno. Então a nossa física, veja lá, é a vibração. E a física tradicional é a do movimento externo. Então isso vem de acordo com essa patologia humana, que se o indivíduo acha que tudo vem do exterior, ele vai achar também que só o movimento externo é que praticamente faz o ser humano realizar. Agora, temos que admitir que isso que nós recebemos, a energética, vem de fato, né, do Criador. Porque se não existisse a energética divina na Terra, o ser humano não poderia nem parar de pé, compreende? Tudo que o ser humano faz, cada ideia, cada emoção, cada passo que ele dá, depende dessa energia que o Tesla chamou escalar. Então o ser humano não poderia nem pensar se não houvesse constantemente essa energia vindo do Criador para ele. Ele não enxergaria, ele não teria nenhum movimento e muito menos as ideias, né, e as emoções boas que vêm direto do Criador. De maneira que eu quero falar isso, que a questão do ser humano foi cometido um grande erro ao achar que o ser humano era dependente do exterior nesse sentido. Pessoas, coisas, propriedades, né, status social. E não que ele recebe no interior essa energia divina. Então veja mais um cartaz. Inclusive conhecimento, né, Dr. Kepp? Porque todo conhecimento básico, o elemento principal para a gente conseguir realizar alguma coisa, ele está principalmente, primordialmente no interior.
O ser humano recebe no interior todo o conhecimento, mesmo que venha do Criador. Então veja esse triângulo que eu pus. Aí embaixo está o bem, a verdade e o belo, que são elementos assim primordiais, né? Que o ser humano foi criado dentro desses três elementos perfeitos, porque o Criador é um ser só bom, né? Ele não tem nenhuma privação do bem. E agora, em cima desse bem, veja no triângulo, existe a preguiça, a luxúria, a ira, a avareza, a gula, a inveja, a soberba, e lá em cima a hipocrisia, né? Então o ser humano finge que é um ser humano bom, realizador. Agora, eu gostaria de mostrar mais uma sentença que é importante. Veja lá o que fala, que o bem é imortal e o mal é contingente. Eu quero dizer com isso o seguinte, que a doença, como é a privação da saúde, é algo passadiço. Eu queria dizer também que o mal, qualquer mal, é algo que não é existente por si. Portanto, vai chegar um fim. E o que vai prevalecer é sempre o bem. Mais informações no nosso site www.stop.org.br. E o nosso telefone é código São Paulo 11 3032 3616. Agora uma mensagem do Petrella para vocês, amigos da Stop. Effectivement, aujourd'hui, il faut lutter contre la destruction du monde à tout point de vue. C'est une destruction environnementale, c'est une destruction humaine, c'est une destruction politique, parce qu'on ne croit pas à la paix, etc. Eh bien, pensez, on gagnera parce que stopper la destruction du monde, non seulement est souhaitable, mais elle est possible.